Finalmente aqui no canal, o vídeo que vocês tanto esperavam, que eu tanto fiz propaganda há mais de 2 meses sobre os direitos do trabalhador em British Columbia, que eu me inspirei no vídeo da Marise Fonte, que ela fez sobre os direitos do trabalhador em Alberta. Então se você gosta desse tipo de vídeo de burocracia, deixa o seu joinha, que eu vou tentar fazer mais vídeos, né, mais ou menos nesse mesmo perfil. Então a primeira pergunta que vocês provavelmente vão me fazer, porque eu estou falando exclusivamente de British Columbia, é por que você não fez do Canadá inteiro? Bom, eu não fiz do Canadá inteiro por um motivo muito simples, porque cada província tem as suas próprias regras e regulamentos, então eu não consigo generalizar assim a esse ponto de falar, né? Então eu prefiro ser específica e eu dou oportunidade para outros canais de outras províncias falarem sobre suas províncias. Aí já joguei a peteca pra alguém, já joguei. Então vamos lá, digamos que você foi contratado hoje por uma empresa canadense. Quanto você vai ganhar? Bom, o seu salário vai depender de uma série de fatores, inclusive do seu cargo, se é um trabalho de salário mínimo ou não. Então hoje a gente vai focar aqui na parte de salário mínimo, tá bem? No caso, hoje, fevereiro de 2017, o salário mínimo da província de British Columbia é de $10,85. E também existe o salário para quem trabalha com bebidas alcoólicas, que é de R$9,60 por hora. Eu acho que é esse pessoal que trabalha realmente fazendo drink, servindo mesa e tal, tipo garçom, que aí eles ganham as tips deles, né, que são as gorjetas, e aí soma ao valor do salário, né? Por isso que é um pouco mais baixo. Tá achando esse salário baixo? Então não se preocupe. O salário mínimo de British Columbia pretende subir ainda esse ano para R$11,25. Bom, agora você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar, né? Ou pelo menos o mínimo que você pode vir a ganhar dentro da vaga em que você está trabalhando. Você vai ter que, né, trabalhar full-time ou part-time. O que é full-time? É você conseguir trabalhar o período inteiro, período integral, tipo 8 horas por dia. Na verdade aqui é considerado, acho que 6 horas por dia já é considerado full-time. Ou part-time, caso você seja um estudante internacional, que você só tem direito a trabalhar part-time durante o seu período letivo, que são 20 horas por semana, e aí você só vai poder trabalhar esse período. Como é que funciona a agenda do trabalhador de British Columbia? Bom, como eu falei, vai depender muito do seu cargo e do seu trabalho. Existem trabalhadores aqui que são pagos não por hora, e sim por um salário anual, como por exemplo o Thiago, que trabalha, né, numa empresa de TI, e ele ganha X por ano. Então não importa se ele vai trabalhar de casa, se ele vai ter feriado, se ele vai fazer hora extra, não importa, ele vai receber X por ano. No entanto, se você trabalha num esquema do tipo loja, restaurante, alguma coisa desse tipo, né, que às vezes é um salário mais próximo do mínimo, também pode ser que não seja, você vai receber a sua agenda de trabalho no começo da semana, por exemplo, e aí você vai ter que estar lá naqueles dias e horários que você mesmo falou, olha, eu estou disponível nesse dia e nesse horário. Não posso trabalhar sexta-feira à tarde. Então, provavelmente eles não vão te chamar sexta-feira à tarde para trabalhar, porque, né, você já falou, não posso trabalhar nesse horário. Mas e se por acaso, tipo, eles me colocaram para trabalhar na segunda-feira de manhã e eles de repente mudarem para terça-feira de manhã, que não seria o dia que eu trabalharia? Bom, o seu empregador vai ter que fazer essa mudança com no mínimo um dia, né, de antecedência para que você consiga se organizar para estar lá naquele dia. Mas se mesmo assim o seu chefe mudar em cima da hora e você aparecer num dia, horário que não era para você aparecer, você ainda assim vai ganhar 2 horas de trabalho por causa disso. Afinal, a culpa não foi sua dele não ter cumprido uma coisa que ele tem que cumprir. Então você vai ter direito a essas 2 horas. Bom, se você precisar de um uniforme para o seu trabalho, por exemplo, você vai ter que comprar? Não. Quem vai ser responsável pelo seu uniforme vai ser o seu empregador. Eu acho que isso só não se aplica se você trabalhar com construção, eu acho. Pô, eu acabei de entrar no meu emprego e eu tô achando que eu vou ser demitido. Não sei. Quanto tempo eu tenho que estar no meu emprego para ter certeza de que eu não vou ser demitido assim do dia pra noite? Bom, assim como no Brasil, aqui no Canadá a gente tem um período de experiência que é de 3 meses. Durante esses 3 meses, o seu empregador vai ver se ele gosta do seu trabalho ou não, né? E se ele gostar, aí você passa do período de experiência e aí você começa a ter um pouco mais de direitos com relação a esse medo de ser demitido. Mas antes desses 3 meses terminarem, o seu empregador pode sim te demitir na hora que ele quiser, sem dar, né, uma justificativa plausível para isso, simplesmente porque ele não quer mais você lá, então ele pode te demitir. No entanto, se você tiver mais do que 3 meses de trabalho ali, existem algumas regras, por exemplo, de aviso prévio, que ele tem que cumprir antes de realmente você sair do trabalho. Então, se você trabalhou de 3 meses a 1 ano, você tem que ser notificado com 1 semana de antecedência,
né, sobre a sua demissão. Se você trabalhou de 1 ano a 2 anos, são 2 semanas de antecedência da sua demissão. Se você trabalhou de 2 anos a 3 anos, são 3 semanas de notificação, né, para sua demissão. E essas semanas vão subindo conforme você vai tendo mais tempo de empresa, mas o máximo de tempo que você vai ter de aviso prévio são 8 semanas. Então, 2 meses tá bom, né? Lembrando que você não pode ser demitido por gravidez, por questões de saúde, por estar em uma determinada licença e nem por preconceito. Você pode sim ser demitida se você estiver grávida, mas o seu chefe vai ter que comprovar que ele não está te demitindo por esse motivo, e sim por algum outro, como por exemplo incompetência, né? Então, você pode sim perder o seu emprego estando grávida. Já estou trabalhando há 15 dias, quando é que eu recebo o meu salário? Bom, pelo que eu vi, o seu pagamento normalmente é feito a cada 15 dias. Eu tenho certeza que existem pessoas que recebem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses e uma vez por ano, mas eu acho que isso depende muito do que você está trabalhando, da empresa e tal. Mas o que eu tenho visto aqui, das pessoas que eu conheço, você recebe a cada 15 dias. Meu marido, inclusive, recebe a cada 15 dias. Esse mês eu trabalhei um monte de horas extras. Como é que vai ser feito o cálculo das minhas horas extras? Bom, pelo que eu entendi, isso varia muito da quantidade de horas extras que você fez durante aquele dia ou durante aquele mês. Se você trabalhou entre 8 e 12 horas naquele dia, a sua hora vai ter o valor de 1h30, né? Então você vai ter que fazer vezes 1,5 o valor dessas horas extras. Se você já trabalhou por mais de 12 horas em um determinado dia, a sua hora vai valer por 2 horas. Mas existem sim empresas que não gostam de pagar a hora extra, como no Brasil, então elas te mandam embora antes de você ter que começar a fazer hora extra. Ou então elas entram numa questão de banco de horas para que você possa, então, ter dias de folga, ou horas de folga, ou trabalhar um pouco menos para compensar as horas que você já trabalhou. Estou cansado. Quando é que eu posso ter um pouco de descanso? Bom, vou entender descanso como várias coisas. Você pode entender descanso como um momento de intervalo, né? Você pode ter 30 minutos de intervalo a cada 5 horas trabalhadas, né, seguidas. Você também tem direito a dias off, você pode também call sick, que é você dizer que tá doente, mas você tem uma forma de você call sick, né, você ligar para dizer que tá doente. E eu acho que essa coisa do pagamento pelo call sick vai depender muito do seu contrato, do que foi acordado com o seu chefe, tá? Eu não vi nenhuma regra sobre isso do call sick. Mas normalmente as pessoas ligam sick, né, doentes, quando elas não estão a fim de trabalhar. Tá? Sendo bem sincero, tem gente que sim, fica doente, aí precisa call sick pra poder faltar, mas o que eu vejo aqui é o pessoal ligando porque não tá afim de ir pro trabalho naquele dia. Não acho isso legal e não estimulo, tá? Eu só estou falando o que eu vejo. Mas o maior descanso que nós podemos tirar são as nossas merecidas férias, coisa que eu não tenho noção do que seja, porque eu sempre trabalhei pra mim mesma. Então vamos lá. Todos vão ter direito a férias, né? Por mais que você não trabalhe num horário fixo, tipo de 9 às 6, você vai ter direito a férias sim, mas essas férias estão relacionadas a você estar no mesmo empregador a determinado tempo. Você pode sim tirar as suas férias antes de completar 1 ano de trabalho, mas eu não sei como é que isso funciona. O meu marido, por exemplo, tá esperando terminar o primeiro ano de trabalho dele para poder tirar as férias dele. E aí, quando ele puder tirar férias, ele vai ter direito a 2 semanas de férias. Depois de 5 anos na mesma empresa, você tem um direito maior às férias, que é de, no mínimo, 3 semanas. Então, eu acho que conforme você vai passando mais tempo dentro daquela empresa, você vai tendo direito a mais tempo de férias. Oh, meu Deus, ficamos grávidos! Ou queremos adotar. Será que vou ficar sem emprego? Então, vamos lá. Bom, vamos falar agora, então, das licenças que você tem direito se você tiver ficado grávido, tiver virado pai, tiver virado mãe ou se tiver adotado, né? Se bem que quando você adota, você também vira pai e mãe, então, né? Então vamos falar sobre essas licenças. Bom, essas licenças garantem que você vai conseguir passar o máximo de tempo possível com os seus filhos no primeiro ano de vida deles. Ou até mesmo quando você estiver grávida, porque também existe licença gravidez. No entanto, essas licenças, elas são um pouquinho confusas, porque quando eu entrei no site do negócio lá de PC, com as regrinhas que eu estou passando pra vocês, eles disseram que essa licença gravidez, ela não é paga. Então, pra ela ser paga, você tem que ter pago, né, dado a sua contribuição pelo EI, que é o Employment Insurance, né, que é o seu seguro do emprego. Então, você tendo contribuído para esse seguro por no mínimo 600 horas, você tem direito à sua licença. Eu acho que é isso que torna você elegível a receber, né, já que supostamente ela não seria paga. Você pode sempre dividir o seu benefício, né, a sua licença com o seu cônjuge. No entanto, se a sua esposa, por exemplo, não trabalha,
você vai ficar com a sua licença só pra você. Como o cidadão do mundo tá fazendo lá em Quebec. Ele tirou um tempão pra ficar com o filho dele que acabou de nascer, né, já que a esposa dele não tá trabalhando. Bom, então se você estiver grávida e você quer tirar uma licença, quanto tempo você pode tirar? Peraí, deixa eu ler, porque senão eu vou ficar confusa. No caso de você estar grávida e precisar da licença, você pode tirar até 17 semanas de licença, mas precisa começar apenas a partir da 11ª semana antes do parto e aí dura até a 6ª semana após o parto. Para as mamães são 35 semanas de licença maternidade, assim que terminar a licença gravidez, caso tenha tirado, né, a licença gravidez, ou 37 semanas seguidas de licença maternidade. E para os papais, são 37 semanas de licença paternidade a partir da data que você virou papai. Se o papai decidir esperar um pouco após o parto para tirar essa licença, ele ainda pode tirar, mas vai durar até no máximo 52 semanas após o nascimento do bebê. Quem adota também tem direito a essas licenças, tá? Isso é importante. Então agora vocês já sabem um bocado sobre os direitos do trabalhador aqui em British Columbia. Se vocês gostaram, dá o seu joinha para eu fazer mais vídeos sobre isso e a gente se vê na próxima.